Estou aqui dividindo tela com o Dr. Jonatas Brito. Ele é ortopedista, traumatologista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e é médico de um dos hospitais referência no estado do Ceará quando se fala em traumatologia e ortopedia, que é o nosso Instituto Dr. José Frota, o IJF. Dr. Jonatas, seja bem-vindo, muito boa tarde, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui contribuindo e falando de um tema muito importante, que é a prevenção de acidentes, o que causa um impacto muito grande em todo o nosso sistema de saúde. Perfeitamente. Doutor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante que fala sobre o Maio Amarelo e que tem esse destaque da prevenção, né? Sobretudo prevenir que esses sinistros possam acontecer. Como é que essa campanha ela é desenvolvida aqui no Brasil, especialmente o senhor que faz parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, conhece muito bem do assunto. Por que essa campanha é tão importante, doutor? Essa campanha do Maio Amarelo é muito importante porque ela atua exatamente na prevenção. Se a gente atua nos hospitais ou o próprio governo atua só tratando depois que o acidente acontece, vai acontecer muitos gastos e sequelas em relação a isso. Então, se a gente pode atuar na prevenção antes de acontecer o acidente e propriamente a sequela, a gente consegue sim ser mais efetivo, com melhor resultado, menos custos e até promovendo mais saúde. Perfeitamente. Doutor, hoje nós temos uma realidade no país e também aqui no estado do Ceará, onde esses registros ainda são muito frequentes, né? O senhor trabalha numa das unidades de referência no atendimento a pessoas que sofrem esses traumas, né? Como é que tem sido esses últimos anos e ainda continua sendo uma recorrente muito grande a questão da moto? Hoje em dia, queda de moto, chega muito aí para o senhor atender, não? Sim, com certeza. Lá no IJF, nós costumamos falar que lá é o fim da linha, porque lá é um hospital terciário. O que isso quer dizer? Que é o hospital que pega os traumas mais graves, múltiplas fraturas, múltiplos acontecimentos, por exemplo, traumas abdominais associados com TCE, que é trauma crânioencefálico, e trauma de vários ossos. Então a gente pega mais no fim da linha. O que a gente tem notado ultimamente, principalmente depois da pandemia, é que houve sim uma crescente de acidentes, principalmente de moto. Talvez pela disseminação do delivery, né, das motos e motoboy, isso faz com que tenha mais acidentes. A questão da moto e da sequela que ela pode causar é porque existe também acidentes de carro, mas no carro as pessoas estão protegidas com cinto de segurança, toda a funilaria do carro. Na moto não. Na moto o paciente, a perna do paciente é o principal para-choque da moto. Então, por menor que seja o trauma, acontece muitas vezes fraturas, as fraturas expostas, o paciente ele é jogado e aí tem outras fraturas, TCE. Então, a gente tem visto sim, principalmente depois da pandemia, uma crescente de acidentes graves e não graves, mas principalmente 90% a 95% advindo da moto. Pois é, uma realidade muito presente também nas cidades do interior do estado. Doutor, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente quais são esses principais traumas que o senhor atende em decorrência desses acidentes de trânsito. E uma outra questão, às vezes, quem anda muito de moto, às vezes acaba se desleixando um pouco com o uso correto de um item que pode salvar uma vida, que é o capacete. Às vezes você põe um capacete para se livrar da fiscalização, mas não se livra do acidente. E quando cai de moto, doutor, não está afivelado direito, o primeiro que voa é o capacete, não é? Aí isso atrapalha bastante, né? O uso do utensílio de prevenção, o capacete, tanto joelheiras, tornozeleiras e o sapato adequado previne acidentes graves e até outras fraturas pequenas, mas que requerem internamento também. A gente vê muito no interior, a gente recebe no JF pacientes vindo do interior com traumas graves na região da cabeça por não uso do capacete ou simplesmente por uso do capacete sem afivelar. Isso praticamente não adianta de nada. Então, aqui que tem um pouco mais de fiscalização da AMC, nós vemos mais fraturas de perna, né, fraturas do pé, porque infelizmente é permitido andar descalço, não é permitido andar de chinelo, mas é permitido andar descalço na moto.
mas isso leva a muitas fraturas de dedo, fratura de tornozelo, que requer internamento e mais custo também para o Sistema Único de Saúde. Doutor, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre esses custos também, que isso impacta bastante, né, no Sistema Único de Saúde, mas eu queria mais ou menos tempo de uma recuperação. Por exemplo, machuquei o tornozelo, machuquei a perna, machuquei o pé, um trauma como esse, nós estamos falando de recuperação de quanto tempo para eu voltar a ter uma atividade normal? Isso é uma boa pergunta, porque isso impacta em quanto tempo essa pessoa vai ficar longe de produzir para a sua família, ou para a empresa, ou para a própria sociedade, né? Ou seja, longe do trabalho. Nós temos um índice que a gente chama de tempo fora do trabalho. Então, a maioria, graças a Deus, são traumas que requer pouco tempo de afastamento, que são contusões, que são escoriações, entosses ali no pé e tornozelo, que geralmente é 5 a 10 dias. Mas o grande impacto vem nos que precisam de internamento. O paciente com fratura exposta, por exemplo, ele vai passar no mínimo ali 1 a 2 semanas internado e 3 meses para retornar ao trabalho ou ao que ele pretende fazer. Isso impacta muito em termos de sociedade, porque ele não está produzindo nada nem para ele, nem para a família dele, né? Nem para o próprio governo. Já pacientes que levam múltiplos traumas, que são os que a gente recebe no IJF, esses podem passar às vezes até 4 meses internado, com alguns com afastamento do trabalho por 6 a 12 meses. Então, varia bastante, dependendo da magnitude do trauma. E em muitas situações, inúmeras situações, né, doutor, que poderiam ser muito bem evitadas se tomadas as precauções devidas, com menos velocidade, com itens de segurança adequados sendo utilizados, com respeito às sinalizações, muitas dessas vítimas não teriam que passar por um tratamento tão sofrido como esse, doutor, porque além de estar sem ganhar, fora do trabalho, ainda tem toda essa questão do trauma mesmo que você acaba adquirindo, né? Porque é físico, mas é psicológico também, né, doutor? O impacto é em múltiplas esferas, né? Tanto para o próprio paciente, quanto para a família, quanto para o trabalho, o chefe dele, quanto para o próprio governo. Enfim, é um impacto muito grande e que por isso que é importante nós prevenirmos, né? Passa pelo uso correto de utensílios, passa pelo exatamente os limites de velocidade, é isso que a gente promove também, passa por não usar álcool e direção, né, e moto. Isso nós vemos muito aumento de acidentes no final de semana por conta do uso do álcool nas sextas, sábado e domingo. E também passa pelo uso de ter todos esses cuidados também em relação à fiscalização dos meios de trânsito, né? No Fortaleza, por exemplo, a AMC fiscalizar bem para que não ocorra a falta de segurança usada pelos motociclistas. Doutor, o senhor faz parte da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e sabe muito bem que isso também impacta diretamente nos cofres públicos, né? Porque isso é dispêndio de dinheiro, é recurso público que precisa ser investido nas unidades de saúde para receber essa alta demanda que sai justamente das ruas. E diretamente isso é um custo muito alto, um tratamento de traumatologia e de ortopedia em que o paciente chega com múltiplas fraturas. Isso tem um custo muito caro, né, doutor? Na medicina, nós sabemos isso, temos todos esses dados, que a prevenção é a melhor forma de tratamento. Isso tanto para você conseguir chegar cedo em doenças graves, como câncer, em termos de sobrevida, né, em termos de chance de sucesso, quanto em termos de acidente também. Se nós conseguimos agir na prevenção, você vai ter menos gastos e você vai ter melhores resultados, porque dessa forma você não vai estar tratando depois que um osso quebrou, que vai ter passar muito tempo internado, vai passar muito tempo de recuperação. Então o impacto para isso é em todas as esferas. E se podemos agir, se podemos colocar os custos na prevenção, mesmo que você gaste muito na prevenção, com certeza você vai estar saindo mais barato do que gastar depois com tratamento, com internamento, com sequela, com a reabilitação, que demora bastante.
paciente, por exemplo, com fratura exposta na perna, ele demora ali pelo menos 3, 4 meses fazendo reabilitação, 20 a 40 sessões de fisioterapia. Imagina o impacto que isso causa. Isso, além de financeiro para a própria pessoa, tem um custo operacional do sistema que precisa rodar para oferecer adequadamente o tratamento de saúde, né? Então, tudo isso gera um custo muito alto para a sociedade, quando a gente poderia muito bem evitar esse tipo realmente de situação. Doutor, hoje em dia, do seu atendimento, então, como o senhor já falou, a maioria desses atendimentos de traumas hoje que o senhor atende no IJF são oriundos de queda de moto, é isso? Sim, a grande maioria lá é um centro de referência assim, de Fortaleza e também a nível estadual, que ele é centro de referência de queimados, por exemplo, acidentes diversos, mas assim, lá é o que a gente chama de final da linha, né? São os acidentes mais graves. Então, por exemplo, se o paciente teve um acidente de moto leve, que não teve nenhuma fratura ou não teve um trauma na cabeça, provavelmente ele vai ser direcionado para um centro de atendimento secundário, que em Fortaleza são os Frotinhas. Por quê? Porque se tudo fosse concentrado no IJF, não tinha como dar a demanda. E lá temos profissionais de todas as especialidades médicas 24 horas. Então, se o paciente, por exemplo, ele teve uma fratura na perna, mas ele precisou de um cirurgião vascular no momento, ele vai ter ali de imediato. Por isso que esse tipo de hospital ele não pode ficar muito sobrecarregado em termos de atendimento. Realmente tem que ir para lá pessoas selecionadas, principalmente de trauma de alta energia, que tenham múltiplas fraturas, ou trauma na cabeça também, que lá temos a referência de neurocirurgiões. Perfeitamente. E tem acontecido dessa reestruturação e reorganização da rede de saúde do estado do Ceará, com a chegada de hospitais como, por exemplo, esse que está instalado aqui no município de Quixeramobim, como o Hospital Regional do Sertão Central, que faz com que esse fluxo de alta demanda que a gente tem aqui, doutor, não é só aí não, viu? Aqui o número de quedas e acidentes de motocicletas aqui é impressionante, é muito grande também. O interior tem essa demanda muito alta, e esses hospitais como o do Jaguaribe, como o de Quixeramobim, o de Juazeiro, o de Sobral, eles acabam também desafogando essa demanda do interior, porque tudo ia subir para o IJF. Hoje em dia, agora, as regiões estão conseguindo atender de forma mais adequada e fazendo com que o IJF receba justamente esses casos, como o senhor fala, de fim da linha, né? Que sejam de altíssima complexidade, não é assim? Esses hospitais eles são importantíssimos, e no nível de estrutura que nós vivemos hoje é necessário. Por quê? Porque o IJF ele era o centro de Fortaleza em relação ao hospitalar e também do estado do Ceará, mas isso há 20, 30 anos, onde a quantidade de acidentes de moto, acidentes de trânsito, era muito menor. Hoje em dia, volto a dizer, principalmente depois da pandemia, que ficou muito mais divulgado a parte do delivery, de motoboys, aumentou demais os acidentes. Então, realmente, o segredo é descentralizar. E esses hospitais polos, eles são muito importantes, porque eles são o que a gente chama de nível terciário de atendimento. Lá, nesses hospitais, inclusive aí em Quixeramobim, também atende pacientes de nível terciário, pacientes de múltiplas fraturas, pacientes que precisam de neurocirurgião, aí tem também médico que cuida de traumas crânioencefálicos, que são neurocirurgiões. Então, é muito necessário para descentralizar, porque se centralizasse tudo num único hospital, não ia ter atendimento para todo mundo. E aí ia sobrecarregar mais ainda tanto os profissionais que trabalham lá, quanto a rede de atendimento e estrutura física do hospital. Perfeitamente. Doutor, e de que forma cada um pode fazer a sua parte? A gente está falando muito sobre prevenção, né? Como é que cada um pode fazer a sua parte, né? O senhor na área do senhor, eu aqui na minha área, o ouvinte, o telespectador que está nos acompanhando. Como é que cada um pode fazer a sua parte para que a gente evite de que esses números cresçam cada vez mais? O primeiro passo é fazendo o seu bem feito, né? Cada um fazer, por exemplo, se você anda de moto, você realmente não beber e andar de moto, usar o capacete, usar, se possível, o sapato fechado, andar no limite de velocidade. Então, cada pessoa fazer o seu. Segundo, fiscalizar ao redor, né? As pessoas da sua família e quem convive com você. Que aí são pessoas ali que você tem impacto diretamente, né?
Diferente do que você passa na rua, por exemplo, que você cruza e vê alguém fazendo uma coisa errada, você passa buzinando, o impacto para isso é praticamente nenhum, porque você não educou a pessoa por fazer isso, né? Diferente de se você faz o seu e cobra ali ao seu redor de fazer o certo. E aí agir antes de acontecer o acidente. Claro que é isso, essa parte que a gente está falando. E caso aconteça, procurar um centro que seja direcionado para o seu problema. Por exemplo, se você teve uma fratura simples ou uma contusão, não se direcionar a um nível de hospital terciário, por exemplo, como o JF, senão você vai perder tempo de atendimento, e aí você vai ter que depois procurar o local correto, né? Acho que basicamente isso.